Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Beleza com vocês? Olha eu aqui de novo para quem já é inscrito no meu canal. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar assistindo meus conteúdos. Espero que eles sejam sempre muito úteis para você, que tenham alguma relevância, que seja por informação ou para distração. E como eu tinha falado antes, meu canal é Na Real, é em Portugal. Porque antes se chamava o Pitaco e eu falei para vocês que ia mudar, mas o canal O Pitaco tinha outro objetivo, tinha outro foco, que era eu gravando vídeos informativos aqui de Portugal para brasileiro, para quem se interessasse. E aí eu cheguei a uma conclusão de que é muito chato, muito cansativo, tem que procurar, tem que pesquisar. E eu vi também que tem muito canal igual, tem muita gente gravando coisas idênticas. Então eu falei, não, vou sair dessa curva, não vou ficar procurando dando informação, às vezes eu dou informação equivocada, ou nem sempre as pessoas aceitam as informações que a gente dá. Então eu falei o seguinte, vou mudar o meu canal, vou mudar o perfil do meu canal, vou continuar gravando conteúdos de Portugal, mas sobre a minha vida em especial. Então fazer tipos diários, vídeos, coisas, experiências da minha vida, acontecimentos da minha vida que pode ser muito mais interessante e pode ser muito mais motivador do que ficar fazendo outros conteúdos. Então na minha vida eu tenho um domínio, na minha vida eu tenho um conhecimento, eu tenho um controle sobre a minha vida, sobre as coisas que eu falo sobre a minha vida. Então eu conto nos meus vídeos o que vi, o que vivi da vida, beleza? Vamos lá então? Antes de começar, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar e de se inscrever. Indica meus vídeos pro amigo, pro vizinho, pra avó, pro parente. Vamos lá, hoje o assunto da minha vida, hoje é um assunto bem delicado, mas é uma experiência de vida vivida, uma experiência de vida sentida, chorada, emocionada, porque foi no próprio sangue, na própria carne que eu senti isso. Então eu vou falar hoje para vocês do acontecimento, como que minha mãe faleceu, isso mesmo, eu não tenho mãezinha há muitos anos, e eu vou contar para vocês esse episódio trágico, e que não foi uma morte, não foi uma morte natural, óbvio, e eu vou contar para vocês como que se sucedeu isso. Então se prepara aí, vem comigo que eu vou contar essa história direitinho, certo? Pessoal, como eu estava falando, contar uma história sobre o falecimento da minha mãe, que não foi uma morte natural. Só que antes de eu chegar nesse ponto, eu vou contar o antes desse fatídico acontecimento há alguns anos atrás. Quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai, óbvio, né? E por dificuldades, porque ela era uma mulher batalhadora, ela era uma mulher que cuidava do campo, que plantava verdura para vender na feira, para sustentar os filhos, plantava alface, coentro, cebolinha, pimentão, tomate. Ela tinha uma horta, ela cultivava e no fim de semana ela colhia isso e vendia para sustentar a gente. E meu pai, Vinícius, o que seu pai fazia? Meu pai também era agricultor, mas ele sofria do problema do alcoolismo. Então, nossa mãe cuidava de tudo e meu pai só bebia. E quando ele ia na feira fazer a compra da semana, ele bebia muito e aí deixava as compras para trás. Enfim, ele chegava em casa 2, 3 dias depois sem nada na mão. Minha mãe, não aguentando mais esse sofrimento, acabou separando do meu pai, indo embora para outra cidade, levando com ela eu e o meu irmão mais novo, caçula. E fomos morar em outra cidade na Bahia. Isso tudo, gente, aconteceu no norte da Bahia, nordeste da Bahia, tá? Alguns anos atrás. Minha mãe, vivendo nessa cidade, conheceu um senhor e começou a se relacionar com ele, e ele posteriormente veio a ser o meu padrasto, o marido da minha mãe. Infelizmente, maldita hora que esse demônio atravessou na vida da minha mãe e atravessou na vida da gente. Bem, ele não gostava da gente, ele queria minha mãe, mas ele não gostava do pacote que ela estava levando. Então ele maltratava a gente, ele judiava da gente, ele batia na gente. Uma vez aconteceu um episódio que a gente estava tomando café da manhã com ele, aquele desgraçado, e meu irmão era muito reclamão, era muito peralta, o mais novo, falou para minha mãe que o café estava sem açúcar. E ela começou a brigar com ele e ele começou a repetir: o café tá sem açúcar, que era açúcar. Sabe o que foi que o infeliz fez? Ele pegou o açucareiro, o pote de açúcar, e virou inteiro na xícara do meu irmão e fez que meu irmão bebesse. Queria que meu irmão bebesse, eu nem lembro se meu irmão bebeu. Enfim, minha mãe era uma mulher muito simples, muito humilde, e ela queria interferir nos filhos, mas eu não sei o que medo que a minha mãe tinha, eu não sei o que era que a minha mãe tinha, que tinha algumas coisas que ela não intervia. Teve um episódio também que minha mãe não estava e meu irmão aprontou mais uma vez, e quando minha mãe chegou, ele estava pisando na cabeça do meu irmão, jogou meu irmão no chão e estava pisando no pescoço do meu irmão. Então ele era muito perverso, ele era muito maldoso, ele era muito ruim. E ele era tão ruim que na família original dele, os filhos originais de sangue dele, bateram nele uma vez, deram uma surra nele na rua e quase mataram ele. Só não mataram porque os vizinhos não deixaram, porque parece que ele judiava da mãe desses rapazes.
Ele batia na mãe, então ele era uma pessoa muito ruim. Bem, seguindo no rumo da minha mãe. A passar do tempo ele não gostava, ele nunca aceitou a gente, aí ele comprou uma casa para minha mãe. Ele morava numa casa e a gente, eu e meu irmão e minha mãe morava em outra do lado, vizinho. Só que ele queria que a minha mãe continuasse cuidando dele, era um marido meio estranho, cada um na sua casa. Era um relacionamento estranho, mas como eu era inocente, meu irmão era inocente, a gente era criança, então a gente não entendia, nem olhava para isso, porque a gente não entendia o que estava acontecendo por ali. Minha mãe muito inocente, guerreira, batalhadora, muito forte, mas ao mesmo tempo muito inocente, muito fora da realidade que hoje a gente vive, sem conhecimento. Minha mãe era uma paraibana, que casou com um baiano e viveu o resto da vida na Bahia, enfim. Nessa batalha de vida eu resolvi ir embora para São Paulo com 15 para 16 anos, morar com uns irmãos meus que já moravam lá, e aí tem outra história que outro dia eu conto. E ficou meu irmão e minha mãe nessa casa. Quando meu irmão ficou maior, ele foi para São Paulo também, e continuou nessa casa só minha mãe e esse desgraçado, que era meu padrasto. E aí uns anos depois a minha mãe foi visitar a gente em São Paulo, quando a gente já estava tudo adulto, trabalhando com suas casas. Ela tinha um sonho de visitar a gente e ela foi. E ela conviveu com a gente um mês ali. Ela sempre ficava dizendo que podia morrer em paz, que se morresse, morreria feliz, porque já tinha visto todos os filhos, que era o único sonho que ela tinha na vida, enfim. E a gente falava para ela parar com essa conversa, que isso não era assunto. Mãe, para com essa conversa, isso é ruim, isso é chato, e a gente não vai acontecer nada com a senhora. Pois bem, minha mãe ficou tão feliz em estar com a gente que ela voltou para a cidade, para Bahia, e falou que ia vender a casa e ia voltar para São Paulo para morar com a gente. E o desgraçado ficou sabendo dessa história, não sei de que forma, se foi ela mesma que contou. E uma vez que a gente ligou para ela contou que ele tinha dito que quem iria para São Paulo era mais fácil ir as cinzas dela, e ela não iria, quer dizer, falou que ia fazer mal para ela. Enfim, ela não levou a sério, não acreditou naquilo. Um fatídico dia a gente estava trabalhando em São Paulo e recebemos uma ligação, só me lembro que era uma quinta-feira, só não lembro quantos anos tem. E aí recebemos uma ligação dizendo que minha mãe tinha sido encontrada morta dentro de casa. Minha mãe morava sozinha e tinha uma vizinha da casa da frente que assistia novela das 8 com ela todo dia, que lá no norte da Bahia tinha esse hábito de um vizinho assistir novela com o outro. E aí essa vizinha foi na casa dela para assistir a novela nesse dia e ela não abriu a porta. A vizinha voltou para casa, achou estranho porque ela nunca estava fora de casa. E no outro dia achou estranho mais ainda, porque minha mãe era aquela mulher de acordar muito cedo, limpar a casa, varrer quintal, sempre mexia em alguma coisa. E foi passando o decorrer do dia, essa vizinha achou estranho porque minha mãe não dava notícia. Ela chamou os vizinhos e pularam o quintal, a cerca. Minha casa era rodeada de cerco, a casa da minha mãe. E encontraram minha mãe falecida, com o corpo caído na porta do fundo da cozinha. Uma parte do corpo para fora e a outra para dentro. E segundo relatos, ela levou uma pancada, deram uma pancada aqui na nuca dela. E ela faleceu, infelizmente, dessa forma trágica. E aí com o tempo, aí logo em seguida já prenderam o rapaz. E descobriram que tinha sido o maldito do meu padrasto que tinha mandado fazer isso com ela. E que tinha pagado R$1.000. Foi um choque muito grande pra gente morava muito longe de São Paulo. Minha mãe era saudável, não tinha doença nenhuma. Que em média, acho que tinha 55 anos, eu acho. Eu nem me lembro quantos anos a minha mãe tinha. E nem me lembro quantos anos minha mãe faleceu, enfim. E aí meus irmãos, a gente todos em São Paulo, só 2 irmãos meus conseguiram viajar para Bahia urgência para participar do velório e do enterro da minha mãe, infelizmente. Os outros não conseguiram ir por falta de recursos, porque estavam trabalhando. E aí teve uma irmã minha que morava na Bahia e quando chegou na porta que viu aquela muvuca na casa da minha mãe, e recebeu a notícia que minha mãe tinha sido assassinada, minha mãe tinha falecido, minha irmã passou mal e abortou também, eu não lembro, não sei quantos meses ela estava, eu sei que o choque foi muito grande e ela abortou, enfim. Esse maldito ficou vivo ainda, ele era doente, ele tinha diabetes crônica, diabetes, já tinha comido um pé, estava comendo uma perna, já tinha amputado a perna daquele desgraçado, e enfim, ele foi morrendo aos poucos, com a maldade, com a ruindade dele. E interessante, a polícia, nós fomos informados de que o delegado da cidade onde a gente morava estava esperando algum membro da família que, se chegasse na cidade, seria preso, porque eles tinham medo da gente se vingar, porque uma vez que a gente já estava sabendo quem era o culpado da morte da minha mãe, que eles tinham medo que meus irmãos se vingassem. Interessante, sabe?
a vítima sendo ameaçada de entrar na cidade e de ser presa, enfim. Felizmente foi um fato muito triste, muito dolorido, que eu perdi minha mãe, ficamos sem mãe e uns anos depois ficamos também sem pai. Eu conto essa história de outro momento. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu tomei trauma, eu tomei nojo, eu tomei ódio da palavra padrasto. Por tudo que a gente viveu enquanto minha mãe era viva com esse infeliz, e depois a maldade que ele fez com a minha mãe, a pura crueldade que ele fez com a minha mãe. Então hoje em dia, quando eu vejo uma mulher que se separa dos seus filhos e coloca um homem dentro de casa, se ela é minha amiga, se ela é conhecida minha, eu digo, toma muito cuidado, não faz isso não. Não põe gente estranha na sua casa não, porque eu, por experiência própria, eu sei o que é. E a palavra padrasto me dá um certo asco. Eu tenho nojo da palavra padrasto. É lógico que eu não estou generalizando aqui, deve ter padrastos por aí que suprem as necessidades das esposas com seus respectivos filhos, mas eu volto a dizer, eu não confio, eu não gosto, e eu não aconselho a mãe nenhuma que é separada colocar homem dentro de casa para conviver com seus filhos. Não vai dar nada que preste. Eles não têm amor, eles não vão ter amor, e eu não acredito que eles tenham amor e tenham o mesmo zelo pelos filhos dos outros. Então eu sou contra, eu não gosto da palavra padrasto, eu tenho pavor da palavra padrasto, por experiência própria, e é óbvio que eu não estou dizendo os outros, porque eu não convivi com nenhum outro padrasto, eu convivi com o meu. Então estou relatando uma realidade minha, um fato terrível da minha vida, que foi conviver com um padrasto, que na verdade tem que se chamar maldrasto, e essa raça não presta. E eu digo mesmo que a mãe, se ela é mãe, se ela ama seus filhos, ela jamais coloque um homem dentro da sua casa que não seja pai dos seus filhos para morar com ela, porque eu não vejo coisa boa, eu não sinto coisa boa e eu não gosto. E se me perguntar, eu digo, não ponha. Quer namorar, namora pra fora, mas não põe ninguém pra tomar conta dos seus filhos que não seja o pai deles, ou que não seja parente de sangue, porque a minha experiência com padrasto é a mais terrível possível. Então é isso, gente, essa é um fato, foi a forma de como eu perdi a minha querida mãe há muitos anos, e a gente segue nossa vida, superamos, hoje lembramos de uma forma diferente da nossa mãe, mas estamos todos seguindo nossa vida. Aquele desgraçado faleceu anos depois, doente da diabetes, comeu a ruindade dele, aquele infeliz que apodreça nos quintos dos infernos, que esteja hoje queimando nos quintos dos infernos. É verdade mesmo, porque a mãe é minha, então eu sei o que eu senti, eu sei o mal que ele fez, então que ele apodreça nos quintos dos infernos. Então eu não gosto mesmo. Então é isso aí, gente, essa é uma passagem difícil, uma passagem dolorosa. Espero que vocês não fiquem chocados com as minhas palavras. Mas a vida da gente não é só flores. Hoje em dia eu moro em Portugal, vivendo a minha vida muito bem, batalhando, correndo atrás das minhas conquistas e sempre orando, sempre lembrando da nossa querida mãe. E lembro, toda vez que o Fernando fala que quer trazer a mãe dele para cá, eu entendo. Se a minha mãe fosse viva ainda hoje, com certeza eu também traria para morar comigo, para ter uma vida decente, que infelizmente a gente estava se erguendo em São Paulo, não deu tempo a gente dar uma vida bacana para minha mãe, uma vida confortável como ela nunca teve. Mas eu espero que ela esteja em paz, que ela esteja nos braços de Deus e que esteja no caminho da luz, e é o que eu desejo para todos. Pessoal, um abraço. Não esquece, compartilha, dá o like, curte meu vídeo. E lembrando, gente, eu não estou contando essa história para ser vítima, não. Estou contando a história como experiência e até como um alerta para não ter essas pessoas estranhas na sua casa. Se você tiver que ter por algum motivo, por alguma razão que não é da minha conta ou que eu desconheço, você fique muito atento com seus filhos, porque acontecem coisas que você não imagina que aconteça por trás de você. Então um abraço para vocês, curte o meu vídeo, dá o like, se inscreve e até a próxima.